Boa noite. Então, nós continuando, hoje na segunda a gente está estudando sobre Parashá, assuntos da semana. Hoje foi, na verdade, Shoshan Purim. Foi uma continuação de Purim também, Yerushalayim foi Purim. Então, um assunto de Purim que tem é sobre Amalek, sobre a guerra que a gente tem contra o povo de Amalek. E já foi lido no Tanar nessa semana agora sobre a história de Shaul, que Shaul ele não cumpriu exatamente exterminar Amalek. E resumindo, o que aconteceu foi o seguinte, foi que ele teve a guerra e ele deixou o rebanho e tinha deixado também o rei. E naquele momento Deus tirou o reinado de Shaul. Ele falou que vai dar para alguém melhor do que ele. Assim, e ele não estava entendendo no começo que ele tinha feito algo de errado. Deus falou para exterminar, ele achou que o rebanho não precisa, o rebanho pode trazer korbanot, sacrifícios, etc. Então não precisava. Então ele não cumpriu à risca tudo que foi pedido para ele. Okay? Então, aí veio o profeta Shmuel e falou que Deus contou para ele agora que ele fez uma coisa muito errada, etc. E aí ele se arrepende, Shaul. Ele faz chuvá, Shaul. Mesmo assim, não adiantou. Ele perdeu o reinado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então vamos falar o Rav Chaim Shmulevitz, que a gente está estudando no livro dele. Então tem um mamar do Dvatorá Kav Dalet do livro dele, chamado Midot. Esse Dvatorá sobre características da pessoa. Então começa falando no livro Sifon Mussar. Itabagmará, está escrito na Gmará de Yomá. Shaul be'achav ve'altalo. A Gmará já vai falar algo interessante. Shaul, ele errou uma vez, a Gmará fala. Ve'altalo, e foi o suficiente para ele perder. David Ameler. A Gmará conta que David Ameler errou duas vezes. Ve'lo altalo, mas ele não perdeu o reinado por causa disso. O Pereish Rashi, Matzino Shaul nichshal be'achat, ve'altalo lera'a lekonsomita. A gente encontrou que o Shaul, o Rashi explica lá, que ele fracassou uma vez só, mas isso foi um erro suficiente para ser decretado tipo morte, levater o malchutor. Ele perdeu o reinado dele. Ele cansou mitar, o levater o malchutor. Nós sabemos que Shaul ele morreu numa guerra, etc. Então isso foi, na verdade, foi porque ele fez esse erro. Assim fala no Rashi. David nirshal velo altalo lerá. Davi ele fracassou, mas não foi suficiente para ele perder. Davi não perdeu a sua grandeza, o seu reinado. E mesmo que ele também errou, ele não foi perfeito. Veja Idbonen. Matam be'emet lo nimchal le Shaul amichshol ha'echad kishem shenimchalu le David ha'shtayim. Então tem que entender por que David ele errou duas vezes e esse erro foi um erro que deu para passar e Shaul não. Ok, então continua. Tem um comentarista ainda aumenta um pouco a pergunta e fala que Shaul também errou duas vezes. Ele vai tentar explicar que não foi. Não foi? Sim, mas ולפני מעשה הגג נכשל שהקריב את קורבן ולא המטיל לשאול. Qual foi o outro erro? Foi que antes do rei que ele tinha deixado vivo, ele não esperou Shmuel para começar a trazer o Corban. O Corban ele tinha que esperar o profeta Shmuel chegar, ele não esperou. Isso também é um erro que ele fez. Por que não são considerados dois erros? Assim, o Tosot Eshenim, ele pergunta lá. ועל כך אמר לו שמואל, ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש השם לו איש כלבבו, etc. Então, assim o Tosot Eshenim ele pergunta, ele mostra que ele realmente errou duas vezes. Ok. Tiv, a gente está no terceiro parágrafo. Vayomer Shmuel, im katan ata beinecha rosh shivtei Israel ata. Interessante que o profeta Shmuel, o que ele argumenta para Shaul? Ele fala assim, se você é alguém pequeno nos seus olhos, você é pequeno nos seus olhos, você é o rei de Israel.
Não pode se olhar assim pequeno. Velama lo shamata bekol Hashem v'ata'at el shalal. Por que você não ouviu as palavras de Deus? Arrisca e deixou despojo, deixou os animais, etc. Isso está no livro de Shmuel, no Tanakh, Shmuel Aleph, Shmuel 1, capítulo Tetvav, 15. Ilmad mizé, deixou de chatvial Shaul, ayá alma shekatan atal beneha. Parece aqui que a cobrança, interessante, a cobrança que o Shaul, onde Shaul errou, foi nesse argumento, você se achou pequeno. E você não é pequeno. Então, nesse ponto, você errou. Vezé agorem shevilo amichol. Esse foi o que causou, isso que causou o Shaul errar. Vechen odá Shaul, e assim também realmente Shaul ele confessou que errou. Que aretetam, Shaul ele responde realmente eu temi o povo. Sobre isso o profeta Shmuel falou, se você se acha pequeno, você é o rei de Israel. Clomar, Hanavá midag dolai meod. Então um ponto interessante, a humildade é uma característica muito grande, muito boa, muito importante. Mas ela tem que estar no local certo. Se ela está no local errado, também é ruim. Então a gente vê que o erro de Shmuel, de Shaul, o erro do rei Saul foi ser humilde no momento que não era para ser humilde. Aval Shaul, Shayarosh e Israel, enalav lishtamesh bidat anavá. Ela ninog beminag vaigbali bo bedarchei Hashem. Está escrito, e a pessoa tem que se orgulhar no caminho de Deus. Isso está escrito sobre, era, por exemplo, nesse momento de Shaul, o que Moshe darshu Hazal som tasim alecha melech shete matou alecha. Na mitzvah da Torá de botar um rei, está escrito, você vai colocar o rei, a gente aprende que temam o rei, não que o rei tema o povo. Mitam zé David b'shtayim velo altalo, Shaul b'echad lo altalo. E essa realmente é a explicação que David Amélia ele errou 2 vezes, mas deu para passar. E Shaul não. Que etzel David lo haya gam b'minotav. David quando errou, ele não errou nas características dele. Ele pecou. Pecou, fez tshuva, se arrependeu. Não é algo mais profundo dentro assim da característica dele que nem foi o rei Saul, que o problema era um problema mais profundo. Era essa humildade, ele era humilde demais no momento que, sendo rei, não dava para ter essa humildade. Então, esse foi algo que não tinha como consertar tanto. David Amélia, ele errou e pediu perdão, Hashem perdoou. Agora Shaul é diferente. Shaul errou, mas continuou humilde. Ele pode ter se arrependido algo pontual que ele errou, mas o problema continuou, então ele tinha que sair do reinado. Isso que aconteceu. הרי אף ששב בתשובה, כמו שאמר שאול, כמו שאמר שאול, חטאתי כי עברתי את פי השם, ואת דבריך כי יראת את העם. תפסיד מלכותו, כי הסיבה למכשול שמידת ענווה שלא במקומה, נשארה אצלו. Então o Rav Chaim está explicando o que ele explicou. Que isso continuou, esse tipo de humildade, não no local certo, continuou dentro de Shaul. Então não adianta ele se arrependeu. Tá ótimo. Pode ser que não vai ser castigado. Se arrependeu, fez chuva, tudo bem. Mas agora a posição que ele está não combina com ele. Isso aqui é uma contradição com o reinado, isso que ele estava tendo. A forma que ele estava agindo. Então não dava para... Não tinha como... apesar de ter feito chuva, se arrepender do que ele fez algo pontual errado, mas não conseguiu ainda tirar aquela característica dele. O Bemet, Sherov Amidot, En Baem Beatzmutam Tovera. Então fala o Rav Chaim Shmulevitz algo interessante. A maioria das características, dos traços de caráter, elas por si só não são boas ou ruins. Qualquer característica, você pegar elas, não são boas ou ruins. Você fala, essa com certeza é ruim. A maioria não é assim. Ela kolachat bimkomai tová. Cada uma no seu momento é boa. E não no momento certo é ruim.
tiver a humildade, está vendo que humildade ruim. Shaul usou a humildade num lugar que não era para usar. Assim a Gemara fala no Talmud de Psachim, na página 50, Amud Bet, fala, tem um zariz, uma pessoa ágil, coisa boa, que ele vai receber recompensa, e tem aquela pessoa que é ágil e vai perder coisas por causa disso, vai ser ruim. Até mesmo inveja. Sobre inveja está escrito que é uma das 3 coisas que tira o homem do mundo. Quer dizer, não tem... A princípio é horrível total. Mas até a inveja já foi dita coisas boas em certos momentos. Está escrito que Kinat Sofrim, a inveja entre Sofrim, Sofer é escriba, a pessoa que escreve, Torá, etc. Mas é uma linguagem tipo de pessoa que estuda Torá. No mundo da Torá, um pouquinho de inveja do outro, que ele está crescendo e você quer também crescer, você começar a estudar mais. Está escrito, Tarbe Chokhmah, isso vai aumentar a sabedoria. Então, inveja que tira o homem do mundo, a gente encontra que é boa em certos momentos também. Verine, Shegiresh Avram Avinu et Ishmael beno asher haya choleh mesukan. Então agora a gente está vendo sobre... Resumindo, a gente está vendo sobre certas... que todas as virtudes ou características, na verdade, não tem, a maioria delas não tem algo que é ruim por si só. E sim tem que saber o momento de usar. O rei Saul, ele perdeu o reinado dele porque ele foi humilde. Esse foi o problema dele. Foi humilde. A humildade é a melhor coisa que tem. Foi humilde e perdeu o reinado dele. Não era para ser humilde. O rei não tinha que ter essa humildade que Saul teve. E aí a gente estava explicando também o que a Gemara falou, que David Amelech, ele errou 2 vezes e continuou, seguiu o barco, fez chuvá e tá tudo bem. E rei Shaul, ele errou e perdeu o reinado. A Gemara Yomá fala, Daf Kafet, página 22 fala isso. E a gente explicou que o problema de Shaul era um problema mais profundo, era um problema nas midot. A midade anavá, a humildade que ele tinha, que ele era rei, não era para ter, então ele teve que sair do reinado. E David Amelech, ele errou, fez chuvá. Shaul também fez chuvá, mas ele fez chuvá pontual sobre o erro que ele fez. Não deixou de ser humilde, ele era rei, tinha que ter um pouco de orgulho. Então isso que ele teve que sair do reinado. Então continuando, agora a gente vai ver algo interessante também em relação a Avram Avinu. Sobre Avram Avinu está escrito, a gente está no último parágrafo aqui na primeira página. והנה בשעה שגירש אברהם אבינו את ישמעאל בנו אשר היה חולה מסוכן לא נתן לו אלא לחם וחמת מים. Acho que Abraão Avinu, ele teve que expulsar o filho dele Ismael. Em certo momento ele expulsou Ismael de casa, porque estava influenciando mal a Yitzhak. E a esposa dele, Sarah, falou, tem que tirar ele, ele tirou. Acho que Abraão Avinu deu deu para Ismael só pão e água. Por que não deu dinheiro? Por que não deu uma fortuna? Abraão era rico. Por que ele não deu tudo para Ismael? Então fala o Rashi sobre isso. O Berashi no Perek Kav Aleph, Pasuk Yud Aleph, fala assim: ele não deu dinheiro, kesef, pratas e ouro. Por quê? Avraham Avinu, olha a linguagem do Rashi. Avraham Avinu odiava Ismael, que ele tinha ido para o mau caminho. Então isso explica por que ele não deu ouro e prata para Ismael, deu para ele pão e água só para ele sobreviver e mandou e expulsou ele. Agora vamos ver se dá para entender isso. Então Avraham Avinu odiava o filho dele, Ismael. Então vamos entender agora o que está escrito. Está escrito, o Bechata, que dá chamar a Kadosh Baruch Hu Abraham, Karnaid Bincha, está escrito na Kedat Yitzhak, na hora do sacrifício de Yitzhak, Deus fala, pega o seu filho. Que filho? Deus no começo falou, pega seu filho. Abraham Avinu falou, que filho? Eu tenho 2 filhos.
Amar, Shnei Banim Eshli. O Midrash ele traz isso, que houve essa conversa entre Avraham Avinu e Deus. Eu tenho 2 filhos. Asher Ahavta, fala a Deus. Olha o que Deus falou. Não, aquele que você gosta. Sabe o que Avraham Avinu respondeu para Deus? Gosto dos 2. Amar Avraham et Shnehem ani oev. Eu gosto dos 2. Amar Akadosh Baruch Hu Asher Ahavta ube. Não, aquele que você gosta muito. Amar Levi Yesh Tchumim bemeai. Avraham Avinu responde para Deus: tem limites aqui no meu... Eu posso gostar uma parte do meu corpo mais que a outra? Eu gosto dos 2 igual, muito. Como é que isso combina com o que a gente está falando aqui? Está entendendo a pergunta aqui? A gente falou que o Rashi escreve que Deus, que Avraham Avinu expulsou Ismael, só deu para ele pão e água porque ele odiava Ismael, não deu ouro para ele. E para Deus, Avraham Avinu fala: eu adoro os 2. E deu pão e água para o Ismael? Na hora que foi embora. ואין שום עדיפות באהבתו את יצחק באהבתו את ישמעאל. ולכאורה דברים סותרים זה. A princípio isso está contradizendo. שהרי עדיין לא עשה ישמעאל תשובה. A verdade é que a gente sabe que Ismael fez tchuvá antes de morrer. No final, teve uma hora que ele fez tchuvá. A partir de quando nós sabemos que ele fez tchuvá? Está escrito no enterro de Avraham Avinu que foi enterrar Yitzhak e Ismael, na ordem Yitzhak primeiro e Ismael depois. Então a gente aprende que Ismael deu kavod para Yitzhak. Apesar de Ismael ser o mais velho, ele deu kavod para Yitzhak. Se ele deu kavod para Yitzhak, nós sábios falam que ele fez tchuvá. Então, Bechamovar, Memash Ochil Chazal, Shassai Ishmael tchuvá, Memash Gatuv Ekberu, Oto Yitzhak e Ishmael. Está escrito na Torá, em Bereshit Café, e enterraram ele, Yitzhak e Ishmael. Velo Ochichu Ken. Agora, o que acontece? A verdade teve um momento que Ishmael no final fez tchuvá. Só que nós sábios podiam ter uma prova daqui que Ishmael fez tchuvá. Avraham Avinu fala que gosta dos 2, quer dizer que Ishmael fez tchuvá a princípio, se arrependeu. Como que a gente sabe que Avraham Avinu antes não gostava de Ishmael, quando ele estava no mau caminho. Sinal, no momento do sacrifício de Yitzhak, Deus falou, Avraham Avinu fala, eu gosto dos 2, tal, a princípio seria uma prova que ele fez tchuvá. E não é. Nossos sábios falam, qual é a prova que Ismael fez tchuvá? Foi depois, foi na hora do enterro de Avraham Avinu. O que ele falou para Deus que gostava dos 2 na hora? Então, a princípio, o Rav Chaim Shmulevitz está querendo provar daqui que naquele momento de Akedat Yitzhak, Ismael não tinha feito tchuvá, e mesmo assim não tinha se arrependido, ainda era uma pessoa no caminho errado, e mesmo assim Avraham Avinu falou que gosta dos 2 iguais. Então a pergunta é, como está escrito que ele gosta dos 2 iguais, se naquele momento antes, quando ele saiu do mau caminho, está escrito que ele só deu para ele pão e água, porque ele estava odiando Ismael? Essa é a pergunta. É odiando Isaac, né? Não, odiando Ismael. Avraham expulsou Ismael, só deu pão e água e não deu ouro, porque estava odiando ele. Então a gente está no primeiro parágrafo em cima da segunda folha. Elakar upesh advarim. Sabe qual é a explicação? Shassiná e totzam bidat adam areish kanstira. Se o ódio de Avraham Avinu fosse realmente profundo da característica, uma midá que a pessoa tem, seria uma contradição. Avraham ama ou Avraham odeia Ismael? Isso sim seria uma contradição. Shim sono en kanava. Se uma pessoa odeia alguém, ela não ama ela. Se ela ama, ela não odeia. Tudo bem. Ve'imovo eno sono. Aval etzel Avraham lo nava sinah mimichamat midotav. ולכן אף על פי שהיה אוהבו אהבת נפש, כמו שאמר, וכי יש תחומים במאי, באותו שעה ממש היה שונאו על שיצא לתרבות רעה. Rav Chaim Shmulevitz fala que ele não estava odiando Avraham Avinu, não estava odiando Ismael, algo de dentro das suas características que Avraham Avinu tinha. Não tinha um ódio, não, ele não tinha ódio de Ismael. Ele estava odiando o fato de Ismael ter ido para o caminho errado. Shen zo sinat adam stam, ela nagá shel sinai lefi sheyatzah letarbut ra'ah. Isso é uma maneira de tratar, na verdade. Ele está odiando, é uma maneira de tratar a pessoa que está indo do caminho errado. Por um lado, Avraham Avinu agiu como uma pessoa que está odiando
e Ismael, mas realmente na característica dele profunda ele amava Ismael. Essa é a explicação. Por quê? Onde o Rav Chaim Shmulevitz está querendo chegar? Ele quer chegar que naquele momento era o momento de agir com ódio. Avraham Avinu tinha que agir com ódio do filho dele para ele perceber que o pai dele está agindo com ele assim porque ele está no caminho errado. Por isso que ele só deu isso, pão e água. Vamos no outro parágrafo. Shaul Amelech, ele era uma pessoa muito humilde. Com certeza, isso é uma característica que não tem coisa melhor do que isso. Mas no reinado, em relação ao reinado, Shaul não deveria ter agido dessa forma, com humildade. Não é o momento de agir com humildade. Por isso ele perdeu o reinado dele. Então também está escrito que o Shaul também, outro dito está escrito que Shaul perdeu porque ele realmente não se importou com seu cavalo, com a sua honra. Então está escrito lá que ofenderam e Shaul ele ficou quieto. Mesmo que está escrito que uma pessoa que ela fica quieta, ela ofendida, ela se segura, é uma virtude boa. A tal ponto é escrito que a pessoa que segura, né, passa sobre seu ódio, se segura, passam também pelos pecados dele, quer dizer, perdoam os pecados dele. Mas um rei, no momento que ele está vestindo roupa de rei, agindo como rei, ele não deve agir dessa forma. O Beyoma está na Gemara de Yoma, Beshasha, Marakadosh Baruch Hu Shaul, Lech Beikit Tamalek. Está na Gemara de Yoma, quando Deus falou para Shaul, vai lá, bate no Amalek, Amar, Manefesh Shachat, Amra Torah, Ave Eglar Ufab, Kolon Nefashot Alalo, Lachat Kama Vekama. Shaul começou a filosofar, mas na Torá está escrito quando tem uma pessoa que morre, nós temos que trazer uma Eglar Ufab, toda uma cerimônia com um animal, pedir desculpas, uma pessoa morreu sem querer, etc. Aqui eu vou matar uma população inteira. Então ele começou a filosofar isso. E mais ainda, matar os animais. O que os animais fizeram? Saiu uma voz de celestial e falou para ele, Shaul, não seja tzadik demais. Aqui você está sendo tzadik demais da conta, que na verdade virou já um erro. No momento que Deus falou para ele agir dessa forma, tentar ser mais tzadik que Hashem, quer entender por que tem que agir assim com Amalek, por que tem que agir assim com o rebanho dele, tudo bem, tem que entender. Mas chegar para Deus e falar, não, eu acho que tem que deixar os animais e tal. Então, saiu uma voz para ele e falou, não seja tzadik mais do que deve ser. Tem um limite para ser tzadik. Bishá, chamar lo Shaul doegas, sovatal, gabakwani, meatzabat kol ve'amralo, altir sharbe. Num outro momento, Shaul ele errou. Ele mandou matar Koanim. E saiu uma voz para ele, não seja um rachá demais. Quer dizer, ele recebeu duas broncas. Uma, não seja um grande tzadik, também não seja um grande rachá. O que é uma? Anuroim kinitva Shaul al shenag bebidotav shelo beofen raui lahem. Então a gente vê que Shaul ele agiu de formas que com as características dele que não era para usar. No momento que era para não ser tzadik demais, ele foi. No momento que não era para ser achar demais, ruim demais, ele não foi. Então ele teve piedade de quem não era para ter piedade, que era de Amalek, e não teve piedade de quem era para ter. Beitarzer al-nov ira koanim. Amru Chazal al Shaul, kol mish nasa Rahman bemakom arzari, sob nascer arzari bemakom Rahman. O Talmud fala sobre isso, a pessoa que ela fica piedosa quando é para ser cruel, ele acaba sendo cruel quando é para ser piedosa. Minayin shenasa arzari bemakom Rahman, sheneemar. Então a Gemara traz esse caso dos Koanim,
que Shaul ele acabou mandando matar. Ok. Em relação a continuar esse raciocínio, fala o Rav Chaim Shmulevitz, a gente vai ver uma pessoa que ele era uma pessoa boa, mas no momento que teve que matar, ele matou. Quem era? Pinchas. Benekti vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Veio Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron HaKohen. Vayakom mitoch haida vaikach romach beado. Ele se levantou do povo, pegou uma espada e matou. Benirech sheirso akatuv le Aaron HaKohen. Interessante que a Torá naquele momento quis falar ele é neto de Aaron HaKohen. Normalmente, muitas vezes, você fala quem é o pai, acabou. A Torá fez questão de falar, não, é neto de Aaron HaKohen. Quem era Aaron HaKohen? A gente sabe que era uma pessoa que ele perseguia a paz. Lomar lecha, shemidotav, shel Pinchas, aí o que midotav shel Aaron HaKohen. Para falar para ele, para a gente, Pinchas tinha as características de Aaron HaKohen, do avô dele. O Rev Shalom virou Dev Shalom. Ele gostava da paz, normalmente, ele perseguia a paz. Yoevet Abriot, amava as pessoas, era uma pessoa amável. Veló, pessoa que amava as pessoas e não tinha problema nenhum. Veló nolad kinato mitom midat achzariut chazeh shalom. Ele não foi um canai, uma pessoa, um vingador, porque ele era cruel. Não nasceu daqui o status dele de vingador. Ela ima'avah gdolah shecha shel kol echad ve'echad me Israel. Por tanto amor que ele tinha sobre todas as pessoas do povo de Israel. Ele sentiu a vingança de Hashem e ele matou Zimri, que estava tendo relações na frente de todo mundo, fazendo em público o povo pecar e fazer a vodazara, a idolatria também. Só uma pessoa que era uma pessoa que era ligada com muita bondade, que a gente pode ter certeza que não teve pitadas de crueldade aqui, e que Avram Avinu, do mesmo jeito que a gente viu com Avram Avinu, que a pessoa tão boa, Shim Shaya Oev Ishmael, ele gostava tanto de Ishmael, ele foi capaz, que Yitzhak, do mesmo jeito que ele gostava de Yitzhak, Nahag Mo Bibidat Asiná Beshat Hatzorech, mesmo assim, ele teve que agir com ódio em relação a Ishmael, que era o filho que ele gostava tanto, que ele só deu pão e água. Nós estamos no último parágrafo da folha. Então, fala o Rav Chaim Shmulevitz, às vezes pode ser que foi ele ter ficado assustado, que causou Shaul de ter pecado. Ele quis fazer as coisas não tão calmas. Que chamar Shaul, que aretetam. Shaul ele traz, que ele fala, eu temi o povo. Ele temeu, ele se assustou com o povo. Ele não conseguiu raciocinar certo nas decisões dele. Ela chamava Bekolam, ele ouviu o que o povo estava dizendo. O povo estava falando, não, deixa os animais, etc. Ele acabou deixando, foi atrás do povo. O primeiro caso também, que era para ele esperar Shmuel, o profeta Shmuel, para trazer o Corban, o sacrifício, ele não esperou. Ele foi rápido. O povo queria logo, ele ficou com medo do povo, ficou assustado e acabou fazendo rápido isso. Amar Shaul kiraiti kinafatsa am me'alai ve'atalo bata lemoed hayamim beplistim nesafim nichmash vomer ata yerdu plishtim elai agilgal pnei Hashem lo chaliti vitapag ve'ala olai. Então, o Rav traz o passuco que Shaul está argumentando porque ele não esperou o profeta Shmuel para fazer o sacrifício. עכשיו נבהל שאול מפחד שנפץ העם מעליו והוא בסכנה מפלישתים והעלה זו גרמה לשאול לעבור על מצוות השם שציווהו להמתין לשמואל. Então, os dois erros vieram desse medo que Shaul ele teve. Aqui com isso, o Rav Chaim Shmulevitz quer explicar que esses dois erros de Shaul, que ele não esperou Shmuel e que ele acabou indo atrás do povo, não esperou Shmuel, o profeta, e foi atrás do povo e acabou deixando o rebanho, isso tudo é uma coisa só. Por isso está escrito que ele errou uma vez só. Na verdade, foi a mesma raiz, foi o mesmo erro. Tá, a gente virou a folha. Então isso que conclui o Rav Chaim Shmulevitz, os dois erros que fracassou Shaul, na verdade, eles são um erro só.
שלא עמד ליבו לשקול הדברים בקור הרוח, אלא נבהל מן המצב הדחוק שהיה שרוי בו. Ele, na verdade, ele não teve aquela calma naquele momento de pressão e ele acabou cedendo por medo. ולכן שפר אמר שאול באחת, ועל כן לא נמחה לו, כי מידה זו אף היא סתירה להנהגת המלכות. Isso também, se é uma pessoa assim que vai atrás da pressão, que ela acaba cedendo na pressão, não é algo que um rei ele tem que agir dessa forma, por isso que ele perdeu. Só para terminar, vamos pro último parágrafo no finalzinho, que tem a ver com Purim também. והנה נאמר על מרדכי, ולא קם ולא זע. Está escrito sobre Mordecai, que em relação a Mordecai, em relação a Purim, na história de Purim, que ele ficou parado, ele não se moveu, Amã estava lá, ele parou e não se moveu. Nossos sábios não se curvou, mas fora isso, nossos sábios eles comentam isso. Como assim? Cadê os outros tzadikim que estavam no povo de Israel? Tinha grandes tzadikim naquela época também. Quando o Amã passava, o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Eles estavam vendo o Amã se aproximando e eles iam embora. Eles não chegaram nessa situação de confronto, então não perceberam. Eles saíram do problema. Mas sobre Mordecai está escrito Velokam Velozá. Mordecai ele ficou parado lá, ele fez questão de mostrar para o Amã que ele não estava se curvando para ele. Kar Mudgash e Kar Kochosh Mordecai. Daqui a gente vê uma força de Mordecai. Não vamos entrar agora na polêmica se Mordecai estava fazendo certo ou não. No final, ele, na verdade, ele fez certo, etc. Era importante naquele momento. Tem que entender por quê. Mas essa era uma característica forte de Mordecai. Ele conseguiu, na hora que Amã estava passando lá, uma pessoa super poderosa, ficar parado e não se mover. Sheloia não fugiu, não fingiu que foi para outra esquina, que ele não viu. Sheloia abomidata behilut. Ele é exatamente o contrário dessa característica de Shaul. Shaul cedeu na pressão, ficou nervoso, etc. Mordecai ele ficou parado lá. Era nishar beminuchat nafshok shaya. Ele continuou calmo naquele momento. Lorak shelokam elagam lozá. Não só que ele não levantou lozá, ele não tremeu, não ficou com medo. Ele continuou estático lá na frente do Amã. Então, só resumindo, o que a gente aprendeu aqui nesse Dvar Torá, a gente vê que resumindo o que o Rav Chaim Shmulevitz quis falar, que quando o problema é um problema de característica, é um problema mais profundo. Por isso que fez Shaul, Shaul perdeu o reinado, porque estava com um problema mais profundo que Davi da Amélia, e mesmo que ele fez chuvá pontualmente, aquela chuvá não consertou, que ele ficou sem características de rei. E a gente tem que entender que todas a maioria, na verdade, ele usa a linguagem das características, das midot, elas podem até ser boas, tem que saber só o momento certo de usar, não confundir, e a pessoa pode ser que você menos os momentos, mas vai ter momentos que a pessoa tem que agir com menos amor, como Abraão Avinu teve que mostrar para Ismael, e naquele momento ele quis mostrar que estava no caminho errado, não deu para ele ouro, só deu para ele pão e água, e com certeza, em outros momentos a pessoa tem que usar as outras virtudes de piedades e etc.